Mais uma vez aqui no Alcance Mais, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Para mim sempre é um privilégio poder compartilhar com o corpo de Cristo, e eu tenho certeza que vai ser mais um tempo edificante. O Senhor, Ele tem comunicado algo ao meu coração, que nesses dias nós precisamos ser precisos no que diz respeito a discernimento. Há uma chamada para que possamos desenvolver ainda mais a nossa capacidade de discernir. E quando me refiro a esse entendimento, a essa percepção de entender sobre esse tema tão importante, eu percebo que há uma chamada para a igreja nesses dias ampliar a sua capacidade de discernimento. A gente vive dias difíceis na nossa nação, a gente vive dias em que há uma indignação seletiva, há pessoas que estão polarizadas em extremos e há muitas informações. Nós estamos expostos a muitas informações. Se por um lado a gente sabe o quanto a tecnologia tem favorecido para que nós possamos alcançar ainda mais, nós também estamos mais vulneráveis a informações, a conhecimento, enfim, e mais do que nunca, não só sobre o que nós ouvimos, mas o que de fato o Senhor nos chamou para realizar. Então, nessa noite, eu quero abençoar você, eleve as suas expectativas, permita realmente viver esse processo de construção através da palavra de Deus, para que você perceba esse chamado para ampliar o seu discernimento. Amém? Então, já quero te convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, um profeta que tem um apreço por conta de toda a responsabilidade profética que teve num tempo tão difícil. Jeremias capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 5, eu acho que faz sentido. Que bom que você já abriu aí a sua Bíblia, ou ligou a sua Bíblia, com essa expectativa para tudo aquilo que Deus ele vai gerar na sua vida. Então, aproveite esse tempo realmente para você tomar nota, para você permitir que o Senhor, através daquilo que nós vamos compartilhar, te leve num caminho, numa direção, para que você amplie o teu discernimento. Lembre-se, essa é uma chamada do Senhor para esses dias, essa é uma chamada de Deus para a sua igreja mais do que nunca. Diz assim um texto, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor meu Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe à tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares e também para edificar e para plantar. O texto continua dizendo: e veio ainda a palavra do Senhor. Eu quero destacar isso. O que és que tu vês, Jeremias? Respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: o que vês? Respondi: eu vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor, contra as cidades de Judá. Renunciarei contra os moradores destas minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois deixaram a mim e queimaram incenso a outros deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus
príncipes, contra os sacerdotes e contra o seu povo. Não era uma missão simples. Verso 19 a gente fecha. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Interessante que a chamada de Jeremias vai quebrar qualquer narrativa pessoal contra as suas impossibilidades humanas. Por mais que Jeremias, de fato, ele não consiga se enxergar no primeiro momento diante o projeto de Deus, nós sabemos que o Deus que o gerou é o Deus que o constituiu. Os seus dias estavam determinados, o que ele precisava era abraçar o seu chamado. Claro que havia qualificações, claro que Jeremias ele tinha habilidades que de fato o respaldava para uma missão tão importante nos seus dias. Ele era um porta-voz de Deus, alguém não apenas para trazer uma mensagem qualquer, mas uma mensagem que de fato ela tem o poder de transformar, o poder de tocar em lugares específicos, tocar na raiz, derrubar e edificar. Eu penso que todas as vezes que Deus ele vai nos usar, não importa em que lugar, em que forma, na esfera nossa de atuação, nós precisamos sempre perceber a importância que nós estamos trabalhando para edificação e ampliação do reino de Deus. Então, Deus é um Deus que trabalha na superfície, ele desconstrói, mas no final ele edifica. Então, todo o nosso propósito precisa convergir para esse lugar de edificação. Como igreja, nós somos portadores de uma mensagem que transforma, uma mensagem que restaura, uma mensagem que traz sentido à vida das pessoas. E Jeremias, ele vence a sua limitação quando o Senhor lhe toca de uma forma especial. Eu amo o fato de permitirmos o Senhor nos tocar, porque quando ele nos toca, nós somos convencidos do seu propósito. Mas como disse no início da minha introdução, eu quero compartilhar com vocês essa necessidade, antes de estarmos entusiasmados para a próxima estação, para fazer coisas maiores, para dar próximos passos, e eu creio que Deus espera que eu e você possamos, de fato, expandir o reino de muitas formas. Há algo muito importante que você precisa discernir, é justamente a capacidade de ver corretamente. Não podemos ser exagerados no que diz respeito a ver as coisas certas com a precisão certa. Não há, na verdade, aqui, me permita dizer isso, um exagero quando, de fato, o Senhor quer ampliar o nosso discernimento para que nós possamos ter a precisão de como fluir, de como agir adequadamente nesse mundo. Então, por exemplo, não é uma questão apenas da minha cidade, do meu estado. Quando você vai se habilitar para dirigir um carro, você precisa passar por um teste de saúde ocular. Você vai até um oftalmologista para saber a sua capacidade de visão. Você jamais vai ter a sua habilitação se você não ver corretamente. Então, tem uma necessidade de se apurar. E eu pego esse fato para dizer para você que se nós não estamos aptos naquilo que nós estamos enxergando, talvez, por mais que reconhecemos o nosso propósito e temos habilidades para tal, e o Senhor nos tocou, agora talvez nós podemos errar na forma de realizar. Eu tenho aprendido que os nossos olhos podem nos enganar. Eu tenho aprendido que algumas pessoas, nós mudamos a nossa perspectiva sobre elas, a nossa opinião sobre elas, alguns lugares, nós mudamos a nossa opinião quando, de fato, nós passamos a conhecer. E o que eu quero chamar a sua atenção é que o Senhor, quando chama Jeremias, o Senhor confirma o seu ministério, o Senhor traz clareza sobre a sua forma de atuar profeticamente, o Senhor traz para ele uma pergunta: o que é que você está vendo? E talvez isso seja o fato que nos habilite a cumprir tudo aquilo que Deus está fazendo nessa estação. Eu sei que tem coisas tão poderosas para Deus expandir você, e você tem consciência do teu propósito, você tem consciência que o Senhor te tocou, mas a pergunta é: o que é que você está vendo? O que você está vendo determina como você vai fluir. Porque talvez você tenha todas as habilidades, mas você está tendo uma visão
equivocada. O seu discernimento, ele precisa ser apurado. Como eu disse, o teste ocular, ele vem antes da sua permissão para dirigir. Então Deus, sabiamente, ele convence Jeremias do propósito da sua chamada, mas antes de Jeremias fluir profeticamente, ele teve que passar pelo teste. Eu chamo esse teste o teste do discernimento. O que é que você está vendo? Como igreja, como nós estamos vendo esse mundo no qual nós nos encontramos, essa guerra de informação, essa indignação seletiva, essa guerra cultural, essa polarização que ocorre praticamente em todos os ambientes da vida, como que nós estamos vendo a igreja que o Senhor nos plantou, como que nós estamos vendo os nossos relacionamentos, porque muitas vezes nós somos encorajados por uma palavra, entendemos o nosso propósito e queremos imediatamente assumir o lugar o qual o discernimento ele não está apurado. Eu quero dizer para você, nessa noite, Deus, ele está apurando, ele está ampliando, ele está gerando um discernimento que vai qualificar a igreja para esses dias. E é sobre isso que o Espírito Santo nos faz entender nessa noite que nós precisamos, antes de agir, antes de realizar, antes de entrar em campo, nós precisamos ter convicção sobre aquilo que nós estamos vendo. Por quê? Porque as nossas opiniões, o nosso olhar, ele pode, muitas vezes, impor uma perspectiva discriminatória, errada, legalista, religiosa, sobre a verdadeira imagem daquilo que representa. Ou seja, as coisas, elas podem ter um outro olhar quando nós ampliamos o nosso discernimento. Quantas vezes nós tivemos a impressão errada? Quantas vezes, pelo impulso de um chamado, de um propósito, por mais que temos um toque do Senhor, na hora de manifestar isso, nós nos equivocamos. Essa é a razão pela qual as pessoas caem em armadilhas que o próprio diabo ele vai armando, porque os seus sentidos espirituais estão embotados. Os seus sentidos espirituais estão sendo pautados pela sua opinião pessoal. Os seus sentidos espirituais estão influenciados, pela diversidade de conteúdo que a gente recebe de toda parte, sem que haja um filtro necessário para que nós possamos, de fato, fluir corretamente. E muitas vezes, fazemos das nossas escolhas, da nossa forma de agir, um lugar baseado por aquilo que nós estamos nos nutrindo. E muitas vezes caímos nessa grande armadilha, nesse grande engano, mas como portadores da imagem de Deus, como filhos de Deus, nós temos que compartilhar e nós temos que ver a partir realmente do seu olhar. Então, Jeremias, quando ele é chamado, antes de cumprir o seu propósito, ele passou pelo teste. Jeremias, o que você está vendo? É interessante que 2 vezes o Senhor traz isso, a Jeremias. Ou seja, Deus ele quer realmente confirmar que a sua visão está ajustada. E eu chamo aqui visão, discernimento, a sua capacidade de fazer escolhas. Claro que Jeremias tinha compreensão, ele teve uma experiência profunda com o Senhor, o propósito de Deus estava de pé, mas a verdade é, mesmo que tenhamos consciência do nosso propósito, mesmo que estamos dispostos a fazer grandes coisas para Deus, sem discernimento, você vai acabar se frustrando. E por isso, nessa noite, eu quero te encorajar realmente a ampliar, ter um discernimento qualitativo, para que você erre menos. Nós sempre vamos errar, mas podemos errar menos. Podemos realmente alinhar o nosso propósito, as nossas habilidades de fazer a partir daquilo que nós estamos vendo. E como, talvez seja a pergunta, Mahatma, como que nós podemos ampliar o nosso discernimento? E é sobre isso que eu quero continuar falando, para que você tenha chaves de Deus simples, que ouvimos constantemente, mas às vezes nós precisamos voltar, à mesma mensagem. Nós precisamos voltar ao mesmo assunto. Nós precisamos nos permitir que o Senhor realmente nos leve. E claro, Jeremias, ele era alguém qualificado profeticamente, alguém que caminhava no ministério do sobrenatural, alguém que tinha uma mensagem decidida. E, dependendo da área que Deus vai usar você, o seu discernimento, ele precisa ser ainda mais
apurado. Eu costumo dizer que profetas não sentem. Profetas não sentem de Deus. Profetas sabem, porque eles estão conectados com aquilo que o céu está fazendo. Eles estão conectados com aquilo que o céu está gerando. Então, o critério da chamada, o critério do realizar, o que torna qualificatório para isso é o seu discernimento. Então eu estou profetizando que nesses dias Deus vai dar discernimento da tua casa, Deus vai dar discernimento da tua cidade, Deus vai dar discernimento de toda a questão geopolítica, cultural, Deus vai dar discernimento sobre a sua área de influência. Deus vai te dar discernimento sobre questões simples, mas questões complexas, as quais Ele te ungiu. Que fique claro isso. Isso não é para você retroceder, isso não é para você desistir, isso não é para você, abandonar, mas é para que você esteja qualificado, para que você seja preciso. Vem dias de precisão na igreja brasileira. Eu estou profetizando que a igreja brasileira, ela vai ter a sabedoria, a graça de se posicionar corretamente, profeticamente, como uma voz que vai tocar na raiz. Quando o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, eu te chamei para você chegar na raiz, eu te chamei para você destruir, desconstruir, mas eu chamei também para você edificar. Ele tinha que ter uma visão apurada, porque talvez ele teria uma mensagem apenas de destruição, ele teria uma mensagem que ia trazer confusão, mas a direção de Deus, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Então a grande qualificação para cumprirmos a nossa chamada é a capacidade de discernir com precisão o que é verdadeiro e falso, o que é de Deus e o que não é de Deus. Primeira epístola de João 4:1 diz: amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então nós temos que ampliar, porque antes de Deus nos usar, a gente precisa ter qualificação quanto ao discernimento. Então nós temos que discernir, como Paulo disse, as mais distintas crenças, distinguir entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. A igreja não pode ser enganada, a igreja não pode ser envolvida por uma perspectiva humana, e como líderes que muitos são, e se você não é, saiba que desde o princípio, a grande comissão, ela se converge com um grande mandamento. A igreja tem a responsabilidade de influenciar a sociedade, exercer domínio sobre ela, domínio, no sentido de servir, ser uma igreja que serve a cidade. Então se nós queremos servir, precisamos servir com precisão, precisamos ser uma resposta, e é isso que nós somos. Então, Jeremias, ele passa por esse teste. O que é que você está vendo? E é isso que o Senhor quer fazer, apurar a nossa visão. Lembre-se, quando Deus ele quis escolher o próximo rei de Israel, ele foi muito claro para o profeta Samuel: olha, você não deve ver a aparência, porque nós vivemos numa sociedade que nós nos impressionamos com as coisas. Nós vivemos numa sociedade em que nós queremos ser politicamente corretos. Nós vivemos numa sociedade que nós queremos agradar a todos. E simplesmente nós ferimos os nossos valores, que é a centralidade do nosso propósito. É o que forma o nosso estilo de vida. Não existe propósito sem valores. Tudo isso vai formar a nossa cultura de vida. Então, me parece que Jeremias estava apurado, porque a sua visão, como diz o texto, ela foi, bem precisa. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que é que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Eu fico pensando quantas coisas o Senhor está nos mostrando, e nós estamos entendendo ou fazendo a leitura espiritual errada. Nesses dias, Deus está dando esse discernimento à igreja. O que é de Deus e o que não é de Deus. O que é do homem, o que é emoção e, de fato, aquilo que tem a ver. E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra, ou sobre a minha palavra para cumprir. A visão continua quando ele, de fato, vê uma panela ao fogo cuja boca se inclinava por norte. E Deus disse: olha, está perfeito. Então, em seguida o Senhor disse: olha, se veste, bota a sua roupa. Eu tenho uma missão importante para você, cinge os teus lombos. Olha que interessante, ele não começa o ministério dele sem antes ele ter o que nós chamamos de qualificação para o propósito. E agora sim ele está cingido.
Ou seja, ele está cingindo não apenas com vestes, não apenas com espada, ele está cingindo com discernimento. Nesses dias, a maior arma da igreja no Brasil vai ser discernimento. Nós vamos ter um discernimento apurado, sabe, os nossos jovens não vão se perder por qualquer mensagem, não serão intoxicados. O Senhor me faz lembrar de Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar, porque a comida do rei, os manjares do rei, o que isso significa? Isso significa mexer na tua cultura. Então o que você come determina a sua cultura, mexe na sua cultura. Ei, eu sei que o quanto é importante ouvir tantas pessoas, e tem pessoas que são qualificadas para nos ensinar, para nos inspirar, mas precisamos ter atenção sobre quem nós estamos ouvindo, porque o que você ouve determina o que você vê. Então, se determina o que você vê determina o que você faz. Então, antes de Deus cingir agora os teus lombos, dizer: vamos, Jeremias, vamos, igreja, vamos avançar, tudo quanto eu te mandar, não te espante diante deles, eu te ponho para uma cidade forte. Eu penso que a fortaleza a qual o Senhor se refere, além de ser um aspecto espiritual para mim, sobretudo, para mim, sabe, talvez uma das maiores armas é a sua capacidade de discernir. Então, já avançando, como ampliar o nosso discernimento? Como ter essa percepção clara do que Deus está fazendo? Esse conhecimento, sabe, Deus, ele, desde o princípio, o temor nos faz alcançar essa sabedoria. E o temor vem à medida que nós mergulhamos, sabe, de forma regular nas Escrituras. A primeira chave para você ampliar o seu discernimento é: viva uma vida mergulhada nas Escrituras. Um grande líder jovem que tinha a missão de conquistar a terra prometida, Josué, alguém que vive ali o seu luto e de repente o Senhor o chama para algo muito poderoso. Ele que era de alguma forma assistente de Moisés, um dos maiores líderes de Israel, um vulto, um profeta, alguém que tem uma mensagem libertadora, uma vida exposta ao propósito. Moisés já não estava ali, e agora Moisés morto, o Senhor precisava levantar Josué. E você percebe que uma das instruções de Deus para Josué foi: medita na minha palavra de dia e de noite. Você não pode mais, sabe, achar que Deus tem coisas grandes se a sua porção de entrega sobre as Escrituras é pequena. Então Deus está esticando você para um outro nível. Enquanto maior for a sua chamada, maior é o seu comprometimento com as Escrituras. Então, a palavra nos dá a capacidade de observar e fazer. Medita para fazer. Medita de dia e de noite. Ou seja, você vai meditar. Então, se eu me exponho mais às Escrituras vai balizar a minha vida. Ela vai trazer essa percepção correta do que deve ser feito, para que nós não venhamos nos perder. Se lembrarmos aqui do processo de conquista dos israelitas, nós vamos lembrar que depois de entrarem na terra prometida, de avançarem sobre Jericó, uma cidade fortificada, Israel vai, sabe, sofrer uma decepção. E naquele momento o líder, Josué, ele teve que, sabe, colocar o teu discernimento em prática. Por quê? Porque ele meditava na palavra. E o Senhor, de fato, trouxe a ele o que estava oculto, justamente a capa babilônica. Ou seja, quantas vezes nós estamos no ativismo da conquista, do fazer, do realizar, e nós não paramos para perceber. Então, a palavra de Deus, ela é um dos princípios primordiais que vai ampliar o seu conhecimento, o seu discernimento. Então, você tem que se expor mais e mais e mais e mais. A palavra de Deus, o autor de Hebreus diz que ela é apta para discernir, no capítulo 4, versículo 11 ao 13, discernir as intenções do nosso coração. Então, qual é a motivação sua de realizar? Então, se você se expõe à palavra de Deus, você vai descobrir as verdadeiras motivações. Cara, você não lidera, você não cumpre um propósito por você. Você cumpre por algo que é maior do que você. Por isso você não desiste quando alguém te frustra na sua expectativa, porque não é sobre as pessoas, é sobre ele.
Então, a palavra de Deus vai discernir, ela é apta para tudo isso. A palavra de Deus, ela aumenta o nosso nível de fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, olha que interessante, é a palavra. E às vezes nós estamos querendo entender como aumentar o meu discernimento, como, sabe, esticar o meu discernimento. Palavra de Deus para você. Meditar mais na palavra, de dia e de noite. O nível do seu ministério vai ser sustentado pelo nível da sua entrega nas Escrituras. Faz sentido para você? Sim ou não? Espero que sim. Segundo lugar, a segunda chave que vai ampliar o meu discernimento é: renove continuamente a sua mente. Às vezes nós renovamos a nossa mente no primeiro amor e, de fato, nos abrimos. Mas quando eu me refiro a humilhar, a renovar a nossa mente, eu me refiro a me sujeitar, me humilhar, permitir que os meus pensamentos, que os meus desejos, que as minhas ideias sejam confrontadas, sabe, por aquilo que o Senhor está falando, seja através da sua palavra ou de outra forma que Ele também fala. Deus não fala nada ou não faz nada sem antes revelar os seus profetas. A cada culto aqui nós temos uma mensagem profética que toca o seu coração. Então, se você quer ter mais discernimento, você tem que se abrir mais para a renovação de mente. Ou seja, sabe, Deus quer desconstruir algumas coisas. Você precisa levar o seu pensamento cativo, sabe, ao pensamento de Cristo. Você precisa, sabe, orar. Eu, desde muito cedo, eu aprendi a orar pela minha mente. Então, sempre no meu momento de oração, eu coloco a mão sobre a minha mente e eu coloco ela cativa à revelação de Cristo, sabe, assim na terra, assim na minha mente, como é no céu. Isso não significa que nós não vamos falhar, mas, sabe, aquilo que você mais alimenta é aquilo que se torna mais forte. Lembre-se que a Bíblia diz: para o que é puro, tudo é puro, para quem é imundo, tudo é imundo, ou seja, mente renovada. Não se tranque a uma mentalidade teimosa. Às vezes nós vivemos experiências em outros lugares e Deus está trazendo uma forma diferente de ver as coisas que biblicamente está embasada, mas você fica: mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, meu jeito é esse. Não, Deus quer te expor a novos ambientes e para isso você tem que renovar a sua mente. Eu vejo Deus esticando você para coisas maiores. Sempre que Deus vai te levar para fazer algo novo, Ele vai usar as suas experiências, mas Ele também vai gerar novas experiências. Então, renovar a sua mente, orar pela renovação da mente, permitir que a renovação da mente venha, sabe, isso é fundamental. Apresentar o teu corpo como um sacrifício para que você não, sabe, se tranque a uma mentalidade, sabe, eu chamo isso de crenças limitadoras. E às vezes as crenças limitadoras: não, mas isso, sabe, nós precisamos preservar a essência de tudo, mas nós temos que lembrar que a forma que nós comunicamos o Evangelho, ela muitas vezes ela vai se adequar à cultura, ou seja, a mensagem não muda, mas a forma que comunicamos muda, a forma que nós interagimos com as pessoas. Então, se alguém falasse comigo sobre algum tema alguns anos atrás, imediatamente eu ia puxar o cartão vermelho. Agora não, eu sento na mesa, eu ouço, eu vejo o que eu posso aprender, o que de fato faz sentido ou não, de acordo com as Escrituras. Então, em primeiro lugar, a palavra; segundo lugar, renovação do seu entendimento, se sujeitar continuamente, sabe, permitir que o Senhor toque os seus pensamentos. Terceiro lugar, para você ter o discernimento qualificado para avançar no teu propósito, você precisa participar da vida da igreja. Se nós somos um corpo, você precisa entender algo. A vida da igreja, ela me ajuda a ampliar o meu discernimento, porque alguém representa os olhos que eu não sou. Alguém é o ouvido que eu não sou. A vida da igreja, eu costumo dizer que aqueles que amam o secreto, eu sou apaixonado pelo ambiente da presença, o secreto, sabe, o secreto traz a revelação do coração do Pai, mas a convivência revela o meu coração. E aí o meu coração, ele vai ser aferido, é como um ferro afiando ferro, à medida que eu me relaciono. Então a Bíblia diz que nós precisamos dos olhos e ouvidos da igreja. Então, quando eu participo da vida da igreja, quando eu me envolvo nos ministérios, quando eu participo das células, quando eu participo das conferências, quando eu participo dos treinamentos, quando eu me torno um voluntário, quando eu me permito realmente ser a igreja, pertencer à igreja, isso vai
apurar. Lembre-se, se nós pegássemos aqui Apocalipse, todas as vezes que o Senhor falava, o Espírito falava à igreja através da palavra pregada. O Senhor sempre fala à igreja. Então, se eu participo da vida da igreja, eu estou ouvindo aquilo que o Espírito está dizendo. E se eu estou ouvindo o que o Espírito está dizendo, eu estou permitindo que o meu discernimento seja ampliado. A Bíblia diz, e nós vamos ver Paulo falando muitas vezes sobre isso, que na igreja nós somos suporte para os fracos. Na igreja nós, encorajamos os que precisam de encorajamento. Nós também, discipulamos aqueles que precisam ser discipulados de forma precisa. E muitas vezes aquilo que nós não queremos ouvir, ou receber na convivência da comunidade, da igreja, é porque está confrontando. E se está confrontando é porque está, trazendo um aperfeiçoamento sobre a forma que eu estou vendo. E, sobretudo, na igreja, nós sabemos que existe realmente o que nós chamamos de conselhos. Então, nós precisamos receber conselhos de pessoas piedosas, de pessoas experientes. Então, na igreja tem pessoas habilitadas em áreas distintas para te aconselhar. E nós sabemos o que acontece nessa multidão, onde há pessoas que podem nos aconselhar e vão não só compartilhar as suas experiências. Eu costumo dizer que uma coisa é compartilhar as experiências, mas tem uma outra coisa que acontece no aconselhamento, que não é sobre opinião. Opinião é o que eu penso, conselho é o que eu vivi, mas a palavra de Deus é aquilo que de fato é. Então, se a palavra de Deus é, no ambiente da igreja também, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos ouvir conselhos, vamos ouvir opiniões, e isso tudo vai qualificando o meu discernimento. Quarto lugar, você precisa gastar tempo em oração e adoração. Então, quantas vezes nós nos esquecemos que a vida de oração e a vida de adoração, nós vamos ouvir de Deus com clareza. Isaías teve uma experiência poderosa no momento em que, de fato, ele entrou nesse lugar. Quando nós passamos tempo orando e adorando, nós ouvimos de Deus. Nós temos experiências pessoais, intransferíveis. Nós temos momentos que o Senhor ministra o nosso coração. Eu quero rapidamente dizer isso. Nós não podemos ser como Moisés, nós não podemos nos esconder. Nós temos que vir para o fogo. E quando eu estou na oração e eu estou na adoração, nós somos transformados por essa manifestação que vem sobre nós. Isso é a graça de Deus. Então, se você quer realmente ampliar o seu discernimento, amplie o seu tempo de oração e o seu tempo de adoração. O culto não começa no momento em que algum líder abre o culto ou o louvor inicia. O culto começa quando você levanta, quando você acorda, e ali você começa a sua vida de oração, sua vida, de adoração, o seu devocional, e você... É tão gratificante quando você chega no culto e tudo que ministra no culto ou na célula converge para aquilo que você está vivendo, porque há uma, há uma harmonia espiritual, porque é o corpo, você está discernindo. Eu amo quando alguém diz, cara, Deus falou comigo sobre essa palavra, pastor, o senhor pregou, eu estava orando hoje sobre isso. Isso é o quê? É uma harmonia espiritual. Você amplia o seu discernimento quando você tem uma temporada contínua de oração, uma temporada contínua de adoração. Quarto lugar. Por último, e a gente já se aproxima para concluir, você tem que discernir sempre, sempre. E não tenha medo de perguntar, não tenha medo de dizer isso para o Senhor. Qual é a vontade dEle para cada uma das circunstâncias a qual você está envolvido. Eu costumo dizer que nós precisamos da presença de Deus para começar, para continuar e para terminar. A missão do Espírito Santo é essa, encontrar a noiva e preparar a noiva para se encontrar com o Cordeiro. Por isso, quando Eliezer, servo de Abraão, foi encontrar uma esposa para Isaque, ele tinha essa missão. Ele era o servo mais antigo da casa. E o Espírito Santo, ele governa a igreja.
E se nós permitirmos, ele vai conduzir a igreja, ele vai gerar na igreja as inquietações, ele vai falar com a igreja. Então, por último, tenha um discernimento claro. Qual é a vontade de Deus para essa temporada? Antes de você tomar a frente das oportunidades que surgem na sua vida, antes de você dizer sim ou não, antes que você venha, decidir mudar de cidade, país, antes de você decidir fazer qualquer coisa, Senhor, é a tua vontade. Se necessário for, busque conselhos. Se necessário for, ouça a sua família. Se necessário for, sente com o seu pastor e pergunte, compartilha aquilo que Deus ele está falando ao teu coração. Quando nós colocamos Deus à frente intencionalmente de tudo que nós vamos fazer e nos comprometemos em temor em fazer a sua vontade, certamente Ele vai dirigir os nossos passos. O salmista disse, os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. Um bom homem é uma pessoa que caminha nos caminhos e que discerne sempre cada um dos seus passos. Espero que você perceba que Deus está chamando a igreja para discernimento nesses dias. Ainda mais, espero que você entenda que os dias são dias trabalhosos, dias difíceis. Espero que você entenda que isso vai te salvar da autodecepção, do autoengano. Isso vai te salvar continuamente de um processo de você receber um objetivo de vida sem discernir se realmente Deus te mandou fazer isso. Quero contar uma experiência, um dia orando por um dos projetos que eu estava realizando. Esse projeto tocava a cidade, tocava muitas pessoas, e eu estava muito feliz. E um dia, naquele projeto, eu comecei a enfrentar algumas dificuldades, e eu fui orar ao Senhor, eu fui questionar, eu fui reivindicar, eu fui pedir a Deus uma direção, e Deus simplesmente me disse, simplesmente resolva você, porque você está fazendo o que eu nunca mandei você fazer. E eu descobri que eu estava com a escada no muro errado por muito tempo. A motivação era correta, era o reino, eram vidas. Mas, não é sobre ser produtivo, é sobre ser intencional e efetivo. Não é o quanto você produz, mas o impacto daquilo que você realiza. Eu não estou dizendo que você vai fazer menos ou você vai fazer mais. O que eu estou dizendo é que o Senhor vai te colocar como cidade forte. Você vai se cingir realmente do discernimento e a missão e o propósito que Deus tem na sua vida, você vai até o final. Porque melhor do que começar bem é você terminar bem, é combater o teu bom combate, é cumprir a missão que Deus trouxe. E como igreja, nós temos uma missão nessa nação. Nós temos uma missão na nossa casa, nós temos uma missão na nossa cidade, nós temos uma missão nas nações. Que você se permita, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu queria que você fizesse um fundo para mim aqui, que você se permita o Senhor te tocar. Discernimento é o seu pré-requisito para essa temporada. Deus vai te levar a lugares maiores, eu sinto isso profeticamente. O melhor eu sei, eu vejo isso. Família, alcance mais. Eu sei que esses dias, há uma presença poderosa. Vocês precisam ser precisos como comunidade, vocês precisam ser precisos, não se trata de experimentar alguma coisa e saber se vai dar certo ou não. Nós não vamos perder tempo com aquilo que não é propósito. Nós não vamos passar uma vida inteira, sabendo que o Senhor nos chamou, realmente para trocar em lugares profundos, para desconstruir algumas coisas, mas, no final de tudo, uma igreja que é profética, uma igreja que é cristocêntrica, ela está focada também na edificação. Nós não somos profetas do caos, nós somos profetas do reino de Deus. Nós somos uma igreja viva, relevante, intencional. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que você tenha uma experiência com o Senhor hoje, para que você perceba que Deus está ampliando o nosso discernimento, para que Ele estenda as suas mãos sobre nós. E eu penso que o que acontece com Jeremias foi exatamente o que aconteceu com aquele homem cego, que ele precisou ser tocado para ter a sua visão curada.
Se num lado Jeremias no início está dizendo, Deus, eu não passo de uma criança, ele não estava nem convencido. Agora, uma vez que o Senhor lhe toca, ele não só se convence, mas ele vê corretamente. Deus está abrindo hoje os seus olhos. Deus hoje está mostrando dracmas que foram perdidas na sua caminhada. Porque às vezes a familiaridade faz com que a gente despreze as coisas. E às vezes a gente fica tão familiar de tudo e a gente vai desprezando. Então alguma coisa talvez se perdeu, você deu um passo errado, você viveu o auto-engano, ou quem sabe essa mensagem é preventiva em dias tão proféticos. Tem gente em polos tão distantes, tem, sabe, indignações seletivas dentro da própria igreja. Tem pessoas que falam do amor, mas não amam de verdade. Eu não sei porque o Espírito Santo permitiu você ouvir essa mensagem. Mas de uma coisa eu sei, Ele está abrindo seus olhos. Ele está expandindo a tua mente. Seu mindset está mudando. A sua forma de você. Por isso Ele vai colocar uma fome da palavra dEle. Uma fome pela presença. Uma fome pela oração, pela adoração. Uma fome pelos momentos em família. Às vezes é tudo tão corrido. Às vezes nós nos esquecemos da mesa, do olhar, do conversar. Às vezes nós queremos que a escola venha discernir os nossos filhos, quando é responsabilidade nossa. Os filhos são herança do Senhor. Deus vai dar discernimento sobre os discípulos. Deus vai dar discernimento sobre as próximas decisões desse ministério. Eu vejo algo muito grande que o Senhor está preparando para esses dias. Mas Ele está dizendo, alcance o que vocês estão vendo. Sabe, não é apenas o pastor ver, o presbitério. Quando a igreja vê, quando a igreja se permite enxergar junto a visão, e não são duas visões, é uma visão só, cara, vocês não têm ideia do que Deus é capaz de fazer. Há uma presença sobre você agora. Espírito Santo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, obrigado por chamar a nossa atenção, obrigado por nos despertar. Como igreja, nós nos colocamos nesse lugar, Pai, que queremos buscar mais a Tua palavra, queremos renovar mais a nossa mente, queremos orar e Te adorar. Meu Deus, nós queremos, Pai, tomar mais conselhos. Nós queremos, Senhor, nos qualifica para isso, nos permite, Espírito Santo, realmente entender, ó Pai, entender a Tua direção para esse tempo. Não queremos tomar nenhuma decisão que não seja o centro da Tua vontade, porque o melhor lugar, me ouça, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro da terra. Esse é o lugar que vai permitir que a sua vida esteja alinhada ao teu propósito. Que Deus abençoe vocês. Você que está nos ouvindo, talvez nesse momento agora você se deu conta que você se perdeu dentro da casa. Talvez você descobriu que a falta de discernimento fez você se tornar refém das suas escolhas. Mas sabe o que eu amo? Eu amo que Deus, Ele sempre tem uma forma de nos encontrar. E Ele te encontra agora. Eu sei que você, que nesse momento, você se viu perdido. E muitas vezes perdido com tantas responsabilidades. Por quê? Porque talvez o ativismo, ou talvez as frustrações te parou. Mas hoje o Senhor te diz, Jeremias, antes de ser formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te chamei. A escolha de Deus não tem a ver com você. E os seus erros não mudam a escolha de Deus. Só distancia você do seu propósito. Deus está no mesmo lugar. Se hoje você quer se reconciliar, quer retomar o teu lugar, não tenha constrangimento. Se hoje você quer aceitar Jesus como teu Salvador, eu sinto que existem pessoas nesse momento. Nós estamos colocando o QR Code para você. O nosso time está preparado para isso. Eu quero que você pegue agora o seu telefone. Se você está no smartphone, dê um print. Se você está em casa agora, pega o seu smartphone, coloca aqui, mire aqui. Eu quero que você preencha agora. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar te abençoando, nós vamos entrar em contato com você. Saiba de uma coisa,
Deus não desistiu de você. Os próximos anos da sua vida, deixa eu ser profeta, permita eu ser profeta de Deus. Os próximos anos da sua vida, eles serão maiores do que os primeiros anos. Ei, é só o começo do que Deus vai fazer. Ele está te cingindo para coisas maiores. Eu te abençoo agora, aonde você estiver, que a unção venha sobre você agora, que o Espírito Santo venha tomar você agora, e se prepare para viver tudo que Deus tem para essa estação. Que Deus abençoe você e a sua casa, que você possa ter um final de noite realmente, sabe, recompensadora, que tudo quanto o Senhor ministrou no teu coração, você possa ruminar, pensar, releia, ouça mais uma vez essa mensagem. Deus abençoe vocês. Obrigado, Marcelo, obrigado pelo carinho de vocês. Sempre é uma bênção servir o reino. Uma boa noite a todos, graça e paz.